Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos de volta com as nossas videoaulas de filosofia, exatamente. Hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre o pré-socratianos. Então, vamos dar continuidade ao que já estamos estudando sobre os filósofos da era pré-socráticos, quais os seus principais pensamentos e o que eles colocavam para a sociedade como um ponto de reflexão. E aí, estão preparados para a nossa aula de hoje? Sim? Podemos começar? Então, a bola a todos e vamos lá. Dando continuidade, nós temos o seguinte. Deixa eu colocar aqui para vocês. A origem da palavra pré-socratiana, ou seja, ela vem de acordo com os nossos primeiros filósofos, aqueles que colocaram um ponto de reflexão para a sociedade. E aí na tela nós temos o seguinte para a nossa análise de hoje. Primeiro ponto, a origem da natureza, ou seja, de que forma surgiu essa ideia, essa filosofia, esse ponto de reflexão. Os nossos primeiros filósofos, eles investigavam a natureza, então eles colocavam como ponto de reflexão, um ponto de análise, tudo que acontecia diante da natureza, se era uma natureza estática ou não, o que isso quer dizer. Se a natureza ela se movimentava, de que forma ela poderia se movimentar, se esse seu movimento gerava mudança para a sociedade. Então eles conseguiram analisar aqui de acordo com alguns pontos da natureza. A nossa ação gira em torno dela, que vimos nas aulas anteriores. O ar, o movimento, balançar dos rios. Vimos também a questão do vento. Então, a natureza está interligada, está relacionada com o nosso desenvolvimento, de acordo com os filósofos pré-socratianos. Eles buscavam compreender o que deu origem a tudo o que existe, e aí refletiam sobre o arche. O que significa essa palavra, meu povo? Origem, o início de tudo, o surgimento de tudo. E diante dessa situação surgiram algumas escolas. O que foram essas escolas na realidade? Foram pontos de análise, pessoas que queriam entender de que forma a natureza fazia parte do ponto central do nosso planeta, da nossa existência. Então, nós tivemos 3 escolas. Primeira, a escola jônica. Deixa eu modificar aqui para vocês. Primeira escola jônica, segunda escola a de Pitágoras e a terceira escola de Eleata. Quem eram os filósofos dentro dessas 3 escolas? Começando com a primeira, a jônica. Tivemos Tales de Mileto, Anaximandro, Anxímenes e o Heráclito. Observe, vimos um pouco sobre eles nas nossas aulas anteriores. Já a escola de pitagórica, ou seja, a escola de Pitágoras, tinha o próprio filósofo como ponto principal. A escola eleata tinha 2 filósofos, Parmeníades e Zenão. E aí nós temos um quarto ponto, que é o pluralistas. Quais eram os principais filósofos? Empedocles, Anaxágoras, Leucipo e Demócrito. Professora, todos esses filósofos fizeram parte de uma questão de reflexão sobre a natureza? Sim, e muitos deles estudamos na nossa videoaula anterior. Então, você que não assistiu, você que deixou passar, não perca tempo. Volte lá na agenda, procure o link da nossa aula anterior e assista para você compreender o que estamos estudando na nossa aula de hoje. Então, o que a gente viu no decorrer da nossa aula anterior, que vamos acrescentar e colocar como ponto de análise na aula de hoje? Tales de Mileto, que fez parte da primeira escola, a jônica. Ele foi considerado o primeiro filósofo, isso quer dizer que ele foi a primeira pessoa, o primeiro pensador a colocar um ponto de reflexão na sociedade, utilizando aquela palavrinha-chave, o arche, ou seja, a origem de tudo, como aconteceu. Para Tales, tudo ele vinha em torno do elemento, então o arche, a origem
da nossa existência, da existência da sociedade, da existência da vida humana, veio do elemento da água. Então, ele percebeu que a natureza era um ponto de origem, um ponto de reflexão, e que a água era esse principal elemento para o nosso desenvolvimento. Relembrando o que vimos um pouco na nossa aula anterior, de que forma ele observou, ele percebeu a questão da água. Por exemplo, um dos pontos que a gente viu no decorrer da aula anterior é a questão, por exemplo, da sobrevivência do ser humano, a sua necessidade da água. E que através das suas pesquisas ele pôde descobrir, ele pôde comprovar que tanto a natureza, os animais ou a espécie humana não conseguiam sobreviver sem a água, porque necessitamos da água. Quando fala necessitamos, vamos pegar o ser humano como ponto de análise. Precisamos de água para beber, precisamos de água para tomar banho, para fazer o nosso alimento, para ajudar na irrigação de uma plantação, para dar como fonte de alimento para o animal, para o gado, para aquele animal que está criando, galinha, porco, vaca, porque a água ajuda também no seu alimento. Então, ele percebeu a utilização dessa água como principal recurso de vida para o ser humano. E aí, quando a gente vai na natureza, as nossas árvores, elas também necessitam de água. Então, ele observou que a água, ela é o centro da nossa existência. E aqui a gente pode observar uma das questões colocadas por ele. Para Tales, os seres da natureza são diferentes entre si, mas fazem parte de uma mesma unidade. Que unidade é essa? A água. Quando ele fala que os seres da natureza eles são diferentes, ele está se referindo às 3 pontos que eu coloquei para vocês. O ser humano, os animais e propriamente a natureza. Então, relacionando os 3, nós temos a questão do ser vivo. Para Tales de Mileto, tudo que existe seria, para Tales, composto por água. Então, na sua visão, a nossa existência, a nossa sobrevivência girava em torno da água, ou seja, a palavra de origem dele era a água. E aí, diante dessa visão que nós temos como análise na nossa aula de hoje, fique de olho aí na sua tela. Vamos lá, a nossa leitura, o nosso texto. Segundo Tales de Mileto, a origem de todas as coisas está no elemento da água, como já mencionei para vocês. Quando densa, ela transforma-se em terra. Quando aquecida, vivaria, ou seja, viraria o quê? Vapor. Que ao se resfriar tornaria o estado líquido em uma nova continuidade do ciclo. Então, aqui a gente pode dizer que o Tales de Mileto conseguiu comprovar a origem da água como um dos pontos, elementos principais, usando as estações, os estados físicos da água, sim, sólido, líquido e gasoso. Mais uma vez, Tales de Mileto conseguiu comprovar a necessidade da água como elemento principal, como a origem do ser humano, do ser natural e do animal, como ponto principal, sim, utilizando como explicação o estado físico da água, líquido, sólido e gasoso. Aqui nós temos um exemplo, quando ele fala que a água densa transformaria-se em terra, quando aquecida viraria vapor, ao resfriar ela tornaria em um outro estado, garantindo assim a continuidade do ciclo, o sólido, o líquido e o gasoso, ou seja, é uma transformação da ação da água. Nesse eterno momento, Tales de Mileto ele pôde perceber que, aos poucas novas formas de vida, iria se desenvolver, originando assim todas as outras coisas existentes. Como análise, mais uma vez, você pare e reflita sobre o seu ponto de vista, sobre o seu dia a dia. Você necessita da água para se alimentar? Sim, todos nós tomamos água todo dia. Não importa a quantidade, mas tomamos. O alimento, ou seja, um suco que você toma, ele tem a água? Sim. Um refrigerante que você toma, entre a sua composição, tem a água? Sim. Um iogurte que você toma dentro da sua composição tem a água? Sim. O alimento que os nossos pais
fazem em casa, para o almoço, para a merenda, para a janta, tem composição da água? Sim. Ao necessitarmos tomar um banho, o que nós utilizamos? A água. Então, ele percebeu que em torno da nossa vida, a água é considerado primeiro, o principal elemento. E quando se fala de origem, eles usavam a palavra-chave. Que palavra-chave é essa? Vocês lembram? Exatamente, para você que falou, ó, ache, acertou, está de parabéns. E aí, diante de tudo que vimos até agora, alguns de vocês podem estar se perguntando, mas professora, afinal, por que o pensamento de Tales de Mileto é tão importante para o nosso dia a dia? Já que ele é um filósofo tão antigo e com o passar do tempo foram surgindo novos filósofos, novos pensadores, novos cientistas, pessoas que conseguiram comprovar outros elementos, outras modificações. Mas por quê? O pensamento dele é tão importante para a nossa sociedade atualmente, porque foi onde se iniciou a nossa reflexão, ou seja, paramos para entender de onde viemos, lembrando que sempre com base na ciência que estamos estudando, de onde viemos, de que forma o elemento da natureza ele pode ser essencial, um ponto principal na nossa vida. E aí, diante dessa questão científica, dessa questão reflexiva, a gente vem desenvolvendo a nossa sociedade. E aí você observa o seguinte, de acordo com a teoria de Tales de Mileto, ele inaugurou uma nova forma de pensar, porque ele fez com que as pessoas parassem para refletir e observar tudo o que acontecia ao seu redor, fazendo exatamente esse ponto de reflexão, colocando as pessoas para o seu questionamento, para a sua análise. Ele buscou compreender o mundo através do pensamento racial. Quando a gente fala desse pensamento racial, é a gente parar, observar o que está à nossa frente, observar o que está sendo mostrado, o que está sendo comprovado, tentar entender, compreender aquilo que está como ponto de reflexão e levar para você, procurar entender de que forma veio a sua existência, que foi o que eu falei para vocês anteriormente. Será que a água, de acordo com Tales de Mileto, ela é realmente essencial na nossa vida? Ela é o elemento mais importante para a nossa sobrevivência? Aí vai a sua opinião, vai o seu ponto de entendimento, de reflexão, que foi o que eu mencionei. Quando você para pensar durante o seu dia, a necessidade que a água tem na sua vida, você tem que entender se ela faz parte da sua vida diariamente ou se ela faz parte em momentos assim, dia sim, um dia não. Se você consegue ficar sem tomar uma água o dia inteiro, sem tomar um suco, sem tomar um refrigerante, sem ter nenhum alimento que foi usufruído através da água, ou seja, foi cozido, que a água fez parte do seu preparo. Então, você tem, que parar e refletir. Será que a água, ela realmente não é essencial na sua vida? Esse é um dos pontos de reflexão e que você tem que fazer essa reflexão. E aí, o que é que você acha? Vamos perceber, né? Vamos parar, raciocinar, que essa palavra também é muito importante. O raciocinar é você refletir, você pensar, você desenvolver uma opinião. A sua opinião precisa concordar com a do filósofo Tales de Mileto? Não, não precisa. Mas você precisa ter um desenvolvimento do que você está colocando para a sociedade. O que é esse desenvolvimento, meu povo? É você comprovar o que está falando. Se você não concorda com Tales de Mileto, de que prova você pode comprovar o que você está falando? Ou seja, por que que você não concorda? Porque no nosso dia a dia, a nossa opinião, ela gira em torno da nossa razão, ou seja, do que nós pensamos, do que nós vemos, mas tudo com base em algo. Eu não vou dar uma opinião daquilo que eu não sei, que eu não vi, que eu não estudei, que eu não escutei. A mesma coisa aqui com relação a Tales de Mileto. Se você vai dar uma opinião diferente da dele, ou seja, se a sua reflexão é diferente da dele, é diferente do que ele pensa, do que ele comprovou para a sociedade, de que forma você pode mostrar que ele está errado e que você está certo?
Aí você tem que ter, ó, uma questão de racionalismo, ou seja, tem que ter a razão. Aí alguém deve estar pensando assim agora no momento da nossa aula. Ah, como eu vou ter que provar a minha opinião, como eu vou ter que colocar por que eu não concordo, então agora eu vou dizer que concordo. Não é assim, meu povo. Quando a gente não concorda com uma coisa, quando a nossa opinião, ó, não bate com a opinião do outro, nós temos o total direito de discordar dele. Temos o total direito. Mas quando a gente discorda, quando a gente não está concordando, você tem um questionamento. Por que você não concorda? O que fez você a ver que a sua opinião é diferente da dele? E aí é a nossa questão de comprovação, ou seja, é o diálogo, é você mostrar para o outro, ou através de algo concreto, ou através mesmo da sua fala. Fica a dica para vocês. E aí, além de Tales de Mileto, nós temos outro filósofo, o Anaximandro, que faz parte, ó, lá da escola jônica. O Anaximandro, observe, ele já tem um outro ponto de visão. Olha só, ele não concorda com Tales de Mileto, ele tem uma outra opinião e aí ele teve que fazer o quê? Comprovar aquilo que ele estava falando. Então, vamos ver o que foi que Anaximandro falou para a sociedade como ponto de reflexão. Ele também buscou compreender a arte. Quando a gente fala de arte, mais uma vez, vou até colocar aqui para vocês. Estamos se referindo que essa palavra, ela está relacionada com a origem de tudo. Então, arte significa a origem de tudo, ou seja, como tudo se iniciou, como tudo começou. Vimos no Tales de Mileto que, na visão dele, tudo começou através da água. O elemento principal da natureza foi a água. Já que no Anaximandro, ele acreditava que a origem de tudo não tem uma forma definida. Então, não é só a água como ponto de origem de elemento. Ele já viu que, além de um ponto, são vários. Para ele, tudo que existe no nosso universo deriva do infinito e do indeterminado. E aí, esse infinito e esse indeterminado, ele quer dizer que tudo tem um início, tudo gira em torno de tudo ao mesmo tempo e não tem um fim, porque vai estar sempre em modificação. Aí a gente pode parar para refletir pegando, ó, um dos assuntos lá de história, os primatas. O ser humano atualmente, nós temos essa característica de acordo com a ciência, através de uma origem. A origem foram os primatas, os homídeos. E com o passar do tempo, dos anos, foi sofrendo o quê? Modificação. A nossa espécie, mais uma vez, de acordo com a ciência, de acordo com os estudos, as comprovações científicas, o homem, ele vem de uma evolução, por isso nós temos a teoria do evolucionismo. Nós vemos de uma evolução lá dos primatas, e essa evolução, ela não para, ela está o quê? Está em sempre modificação, ou seja, transformação. Então, a gente pegando esse exemplo, ó, ela está relacionada com a teoria de Anaximandro, porque nada é parado, tudo está em movimento, tudo está em transformação, ou seja, ele não vai ter uma forma definida. Então, aqui a gente pode perceber o quê? A teoria de Anaximandro, que a arte, ou seja, a origem de tudo, ele vem do infinito e do indeterminado, que ele não tem um ponto certo de existência. Ele está em transformação, ele está em modificação. E aí nós temos o símbolo que muitos de nós conhecemos, que é o infinito. Aí você pode observar, ó, que esse símbolo que a gente vê muito hoje na questão de desenhos, tatuagens no corpo das pessoas, ele vem lá da época dos filósofos, da época, ó, de Anaximandro, que ele já comprovava, ele já demonstrava que a nossa origem, ele vem de um infinito, ou seja, ele não tem um final. E a gente pode observar de acordo com o desenho, ó, que ele sempre está em movimento. A gente não sabe quando começa, a gente não sabe quando termina. De acordo também com Anaximandro,
Ele dizia que o infinito é o eterno e o imutável, que existia antes do surgimento do universo e que ele nunca vai deixar de existir. Na visão de Anaximandro, ele conseguiu compreender que a nossa existência vem além do universo. Mas ele conseguiu comprovar a sua visão, ele conseguiu comprovar que antes do surgimento do universo, dos planetas, do sistema solar, da nossa órbita, ele conseguiu comprovar que antes de tudo isso existia algo. E aí? Se nós chegamos até esse momento é porque ele conseguiu comprovar. E sabe através de quê? Através da teoria do Big Bang, que é uma teoria que fala da explosão que teve no nosso universo. Então, ele conseguiu comprovar na base científica. Cuidado, estamos falando das ciências, do estudo, das pesquisas. Então, vimos, até agora no decorrer da nossa aula, Tales de Mileto e Anaximandro. Agora nós temos um terceiro filósofo em estudo, que é o Anaximenes. E qual era o seu ponto de vista? Qual era o seu ponto de reflexão? Tales de Mileto, o elemento principal era a água. Anaximandro era o infinito. E o Anaximenes, a gente já observa que o arche, a palavra de origem que ele colocou como ponto de reflexão, vou alterar aqui a cor para vocês, ele colocou o ar. Então, já vimos na nossa aula de hoje, como elemento principal do filósofo Tales de Mileto, mais uma vez, a água. Anaximandro, que tudo é infinito, ele é indefinido. E agora no Anaximenes há a questão do ar. O ar como elemento principal, a arte, a origem. Então, o Anaximenes, ele apresenta o que na nossa aula? Ele dizia que o ar é o elemento primordial, de forma que todas as coisas que existem vêm dele ou têm a sua necessidade. Aí vamos agora parar, refletir, pensar. Se a água ela é essencial, que a gente viu lá no iniciozinho, para o nosso desenvolvimento, para a nossa existência, ou seja, para nos mantermos diariamente, o ar ele também não pode ser considerado um elemento primordial, ou seja, um elemento principal. E aí? A gente consegue sobreviver sem respirar? Se o ar estiver poluído, a gente vai conseguir respirar bem ou vai ter dificuldade? Vamos apresentar alguns problemas respiratórios, alguns problemas de saúde. E aí? O que é que você acha? Qual é o seu ponto de reflexão? Bem, colocando o ponto de reflexão como análise do filósofo Anaximenes, o ar também ele é uma palavra essencial para a nossa sobrevivência, para a nossa existência. Sem o ar, a gente não ia conseguir sobreviver. Não íamos ter uma forma de vivermos bem com o ar totalmente poluído. Então, a gente fala hoje que devemos cuidar da nossa natureza, evitar que o nosso ar fique poluído, exatamente pela nossa sobrevivência, pela questão da nossa sobrevivência, do nosso bem-estar. Então, de acordo com Anaximenes, o ar era o elemento principal para a nossa existência. E aí, você concorda com ele? Colocando o meu ponto de reflexão, que é a nossa reflexão diante do conteúdo, sim. Concordo com Tales de Mileto, necessitamos da água para a nossa sobrevivência, lembrando mais uma vez que a nossa aula é um ponto de reflexão, é você procurar entender e colocar a sua opinião diante disso, se você concorda ou não com ele. Estou apresentando para vocês o meu ponto de vista, a minha questão de interpretação, de racionalismo, ou seja, de razão diante da teoria de Tales de Mileto, que fala que a origem, o elemento principal para a nossa sobrevivência é a água. Concordo, porque sem água a gente não consegue viver. Meu ponto de vista, minha visão. Segunda questão foi do Anaximandro, que tudo gira em torno da gente. Ele é infinito porque estamos sempre em transformação. Concordo. Aí você pode dizer, mas professora, a gente em algum momento não vai morrer? Sim. Aí vem o seu ponto de racionalismo, de razão. O que você compreende,
o que acontece com a sua vida após a morte. Aí já entra a sua parte, religiosa, que você entende nesse ponto. Que aí nesse ponto eu não vou entrar por questão de discussão religiosa. Cabe a você refletir. Nosso terceiro ponto, Anaximenes. Ele comprova, diante da sua teoria, que não conseguimos sobreviver sem o ar, que a nossa existência necessita do ar. Lembrando mais uma vez, que sempre a minha posição diante de reflexão do nosso conteúdo é com base nas ciências, com base na pesquisa, e que você também tem que analisar com base na pesquisa. Deixa a religião um pouco de lado. Não vamos juntar a teoria evolucionista, que é a teoria das ciências, com a teoria do criacionismo, que é a teoria vinda de Deus, ou seja, da Bíblia. Não vamos juntar as duas. Estamos aqui analisando a teoria com base na ciência, com base na pesquisa. Certo? Ok, meu povo? Então, concluindo sobre a teoria de Anaximenes, nós temos o quê? Que ele dizia que o ar é a origem de tudo. Este filósofo, quem é esse filósofo? Anaximenes, provavelmente desenvolveu essa teoria após identificar o ar como um movimento constante. Ele pôde perceber também que a vida geralmente precisa do ar para se manter. Respirar é o que dá vida aos seres vivos, dependemos da respiração por toda a nossa vida, toda a nossa existência. Foi o que eu falei para vocês no decorrer da nossa aula, de acordo com Anaximenes, que o ar é o elemento principal, é a origem de tudo. E quando a gente fala de ser vivo, que eu expliquei para vocês lá no comecinho da nossa aula, estamos se referindo à espécie humana, à espécie animal e às nossas plantas. Diante desses três que eu falei para vocês, que são os seres vivos, ambos necessitam da água, de acordo lá com a teoria de Tales de Mileto. Tudo está em movimento, está em transformação, de acordo com Anaximandro. E de acordo com Anaximenes, o ar. Então, os seres vivos, eles também têm a necessidade do ar para a sua sobrevivência, para a sua existência. E aí chegamos ao fim, a nossa aula de hoje. Recapitulando de forma bem rápida o que vimos, a questão das escolas no período pré-socrático, o ponto, a visão de três filósofos pré-socratianos, Tales de Mileto, Anaximandro e Anaximenes. Os três apresentam elementos na natureza, eles apresentam teorias, ponto de reflexão e conseguem comprovar aquilo que eles estão falando. Mais uma vez, Tales de Mileto, a comprovação da água na nossa vida, na nossa existência. Anaximandro, que tudo está em transformação, tudo é infinito. E Anaximenes, a questão do ar para a nossa sobrevivência, para a nossa existência. Espero que tenham compreendido a nossa aula, o nosso assunto, que tenham parado para refletir sobre alguns pontos que foi colocado no decorrer da nossa aula, que vocês tenham desenvolvido uma opinião sobre as três teorias, concordando ou não, é seu ponto de vista, é sua opinião, é sua reflexão, e que tenham gostado da nossa aula. Vamos ficando por aqui, até o nosso próximo encontro e tchau!